Continuar a leitura do estudo de 1 Pedro, capítulo 1, continuar do versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. No versículo 17 nos fala, no final do versículo, durante o tempo da vossa peregrinação. Há um caráter na vida nossa como cristãos, de peregrinos aqui nesse mundo. E algumas coisas nos ajudam ou nos fixam os olhos como peregrinos. E uma delas, voltando um pouco, é o versículo 3, na metade do versículo, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós vemos que as coisas desse mundo são todas se corrompem, nós mesmos, nossos corpos, vão envelhecendo, adoecendo, nossos irmãos padecem enfermidades e todas as coisas vão se corrompendo, mas aqui nos é trazido aos nossos corações que nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. E como peregrinos aqui neste mundo, nós contemplamos essa herança que temos em Cristo. E ela é imutável. Como o irmão falou esses dias, nós não vamos ter nada mais do que nós já temos. Mas nós vamos desfrutar plenamente de tudo aquilo que nós temos. E é um gozo para nós
uma ansiedade para nós, ansiamos por tomar posse dessa herança. E se nossos olhos estiverem fixos nessa herança, nos pensamentos que Deus tem para nós, por toda a eternidade, isso nos molda a esse caráter de peregrinos. Mas se nós deixamos de olhar para as coisas que estão nos céus, para a vinda do Senhor, e começamos a contemplar este mundo, nós começamos a viver não como peregrinos, mas como cidadãos deste mundo, querendo desfrutar das coisas deste mundo. O povo de Israel, quando estava atravessando o deserto, reclamou e tinha saudade das coisas do Egito, do alho, das cebolas, alguma dessas coisas. E existe o perigo também de nós perdermos em nossas vidas esse caráter de peregrino. E por um outro lado é precioso nós andarmos como peregrinos, porque sofremos aqui neste mundo. Estamos atravessando esse deserto com desejo desse dia que vai acabar. Como Rebeca atravessou o deserto e chegou o dia em que ela encontrou o seu amado. E penso que aquela travessia caracterizava ela, um dos desejos dela era encontrar o seu amado, que chegasse aquele momento. E esse também, nós como peregrinos queremos que chegue esse momento de encontrarmos com o Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No nosso capítulo nós estamos encontrando versículo 11. Indagando em que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles, ou melhor, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos, que a Cristo haviam de vir, e as glórias, ou a glória que se lhe havia de seguir. Ou melhor, as glórias seria o mais correto. Eu estava pensando que seria muito interessante notar que a autenticidade, né, a origem da palavra de Deus, da escritura que nós temos, que todos os homens que falaram, né, que escreveram, foram inspirados por Deus. E não somente eles foram inspirados, foram inspirados, mas como Paulo diz, a própria Escritura é inspiração divina. Não só eles foram inspirados para escrever, como a própria Escritura em si só, por si só, ela é inspirada. Eu estou dizendo isso por causa do erro doutrinal de tentar mudar, de facilitar a Escritura, como existe a chamada linguagem de hoje, né? É tentar mudar a Escritura para que o homem possa entender. Nós sabemos que o homem não entende o que é a palavra de Deus. Isso é revelação, nós vimos isso já. Em Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala, o homem natural não entende as coisas de Deus. Então não adianta querer mastigar ou mudar a palavra de Deus para entender, que ele não vai entender. Então a palavra não deve ser tocada, mudada, interpretada
Ela tem que permanecer como ela é. Nós estamos lendo alguma coisa em Limeira das 10 portas de Jerusalém, no livro de Neemias, que Neemias vai restaurar os muros de Jerusalém. Então ele anda e vai examinando as portas que estavam estragadas, que precisavam reformas e restauração. Só que ele chega na porta das águas e ali nós vemos que não existiu restauração. Ele restaurou a porta do monturo, a porta do peixe, a porta oriental, a porta dos cavalos, mas a porta das águas não precisou. Então a palavra de Deus não precisa restauração, não precisa mudar nada. Ela é como ela é, porque é a inspiração divina. O homem não precisa mexer na palavra de Deus. Ela sempre foi a palavra de Deus e não deve ser tocada realmente. E aqui nós estamos encontrando que o que inspirou esses homens foi Deus. Tanto o homem inspirado como a própria Escritura foi. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele nos fala isso, que ele escreveu tal como ele ouviu. Não somente aquilo que ele estava entendendo, ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo era muito mais do que ele estava entendendo. Porque era a palavra de Deus, ela não tinha uma medida de conhecimento só dele. Era muito mais daquilo que ele estava escrevendo. Então ele escreveu tal como ele ouviu. Ele não interpretou aquilo que ele ouviu, ele escreveu tal como ele ouviu. Então isso é interessante, que esse foi o cuidado dos homens inspirados por Deus, que eles escreveram aquilo que eles ouviram. Não por interpretação do homem, nenhuma, como fala aqui no nosso versículo, por particular interpretação. Eles escreveram tal como eles ouviram. Então isso é muito interessante, irmãos, que a palavra de Deus para nós, ela é isso aqui. Ela não precisa ser alterada, mexida, reformada para facilitar. Não, ela é isso aqui. A revelação, ela vem pelo Espírito Santo, nos dando a entender. E no nosso capítulo nós temos isso, o Espírito Santo falando e revelando, né, anunciando coisas do porvir. E esse versículo 11, nós estamos encontrando os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiriam. Os sofrimentos já foi a primeira vinda dele, o Senhor Jesus. Ele veio e sofreu. Padeceu tudo que ele tinha que padecer. Era profecia isso. Como nós vimos no livro de Atos, que ele foram entregue a ser crucificado pelos desígnios de Deus e presciência de Deus. Mas ainda, irmãos, faltam as glórias que vão seguir. Se é um gozo nós pensarmos isso, que o Senhor virá. Nada vai frustrar os desígnios de Deus. Todas as coisas vão se convergir em Cristo. Tudo. E nada vai mudar. Então nós estamos vendo aqui o que se cumprirá ainda. Seria interessante nós pensarmos um pouco na eternidade, no sentido de nós, né, de toda a criação na eternidade. Deus cumprirá todos os seus propósitos. Nós estaremos na glória com Cristo, perfeitos. Em João diz que nós seremos semelhantes a Ele, isso na parte moral. E o apóstolo Paulo também diz que nós seremos semelhantes a Ele fisicamente também. Nós estaremos perfeitos. Toda
as deficiências, todos os nossos defeitos, né, hoje aqui que temos, não teremos na glória. Então, estaremos perfeitos, semelhantes a Ele, graças a Deus. Mas é bom nós pensarmos também que o incrédulo, ele estará também vivo eternamente. Tem um versículo, eu tinha li ele ontem, inclusive, mas deu um branco aqui, agora que não consigo lembrar. A palavra nos fala que lançará fora nas trevas, isso com o incrédulo. Ele está falando dos filhos do reino, inclusive, que eram os judeus, que estavam rejeitando o Messias. Os filhos do reino seriam lançados fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. E é interessante que essa palavra lançado fora, Deus tem um lugar, que seja lugar chamado Lago de Fogo. É um lugar que será um lugar de esquecimento. E nós devemos entender que isso de forma nenhuma se chama aniquilação, que é a doutrina dos adventistas. Que eles acham que depois que Deus consumar todas as coisas, julgar tudo, daí ele vai pegar toda essa massa incrédula, vamos dizer assim, e vai sumir com ela, vai aniquilar. Isso é um erro doutrinal. Porque existe o juízo de Deus que foi feito para Satanás, capítulo 24 de Mateus, diz que o lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos. Então o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, eles serão lançados lá. E o homem será lançado, conforme fala em Apocalipse 20, também nesse lugar. E é um lugar físico, assim como o céu é um lugar físico. Que nós estaremos fisicamente diante do Senhor, tal como nós somos, ali na glória, perfeitos. E existe esse lugar que o homem será lançado no lago de fogo. E Deus vai lançar isso fora. E eternamente o homem perecerá na sua incredulidade. Então eu estou querendo dizer isso que é solene, irmãos, que nós olharmos para esse mundo e entender que esse mundo é um lugar condenado. Foi muito celebrado esses dias atrás o nascimento de Cristo, mas isso o que é? É o Caim celebrando o aniversário do seu irmão que ele assassinou. É Caim fazendo o aniversário do irmão que ele matou. E fazendo uma festa bonita, olha que lindo, vamos trocar por ele. Mas ele matou seu irmão. Ele é assassino do seu irmão. Esse mundo crucificou a Cristo, rejeitou a Cristo. E estão cantando parabéns para ele. O nascimento de Cristo, menino Jesus. Mas ninguém quer Cristo. E é interessante que nós olharmos para esse mundo e entender como que existe um destino para ele. E esse destino é juízo. E o homem está concorrendo a isso e está pensando que isso é brincadeira. E nós encontramos na palavra de Deus o destino eterno para os incrédulos. E isso é solene. E nós estamos encontrando as glórias de Cristo, porque Ele será glorificado tanto nos que creem, como nos que se perdem. Em Jeremias nos fala da obra estranha de Deus com respeito ao juízo. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Mas Deus executará juízo em cima do homem. Assim como Ele executou juízo em cima do seu próprio filho na cruz, naquelas 3 horas, o Senhor Jesus se encontrou com Deus em juízo. Nós não sabemos o que é isso. O Senhor Jesus se encontrou com Deus, o homem diante de Deus, em juízo.
E ele padeceu, ele sofreu ali o juízo de Deus. E saiu vivo do outro lado. E nós temos salvação nele. O juízo, para nós, caiu em Cristo ali. Ele conhece, em Salmo 90, diz que ele conheceu a salvação de Deus. Porque ele passou pelo juízo. Nós desfrutamos da salvação de Deus. Porque Cristo passou pelo juízo e saiu vitorioso do outro lado. Então, que precioso nós entendermos que nós estamos livres de um juízo que o mundo não está livre. Porque nós estamos em Cristo, nós estamos abrigados. E a arca, né, que nós entramos figuradamente, como na época de Noé, quem estava dentro da arca estava livre. Porque a arca ia passar pelo juízo. E Cristo passou pelas águas do juízo de Deus por nós. Mas o mundo ainda terá o seu lugar. O mundo, eu digo, da criação de Deus. Passarão pelo juízo. E vão sofrer, aqueles que não creem vão sofrer esse juízo. Então, quando nós olhamos esse mundo, toda a sua beleza, toda o seu encanto, né, pode pensar como sendo o barco para Tarsis, que Jonas comprou a passagem, mas esse barco nunca chega no seu destino. Esse mundo, se alguém pensa que ele vai ter um fim maravilhoso, está muito enganado. Quem está comprando alguma passagem para pegar uma carona, vai sair pocando, porque esse mundo é o diabo, é a promessa que não pode se cumprir. Satanás faz promessas que não pode se cumprir. Ele não pode cumprir isso. Não existe bênção nesse mundo. Não existe nada. E o inimigo tenta nos dizer que existe alguma coisa boa fora de Cristo. E não tem, irmãos. Não existe nada. E o trabalho do Espírito Santo, nós estamos vendo que é nos convencer que Ele, o Senhor Jesus, Ele é suficiente para nós, Ele é tudo para nós. Antes de passar em Lucas, esse capítulo, esse 22, 13, podemos ler esse versículo que seria interessante, um detalhezinho nele. Mateus 22, 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores. E aonde que você falou, irmão? Lucas 13, 28. 13. E é esse mesmo. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no seu reino, e vós lançados fora. Aquele versículo de Mateus, ali que nós lemos agora, são trevas exteriores, é um lugar fora da presença de Deus, e ninguém pense como pensam muitos aí fora, zombam, né? Desse fato quando é narrado. Ah, mas eu vou estar lá com meus amigos então. Ah, meus amigos, então vai tudo lá. Trevas exteriores. O homem estará só. Ele não vai ter ninguém para compartilhar da sua aflição. Ninguém, como eles pensam, né, que vou estar com meus amigos, meus amigos, vai tudo comigo, porque a gente é tudo essa laia mesmo, nós vamos estar tudo junto. Ninguém vai estar junto. Trevas exteriores, trevas por dentro e trevas por fora também. Ele vai estar só. E aqui quando fala esse ranger de dentes, é uma expressão quando
Estevão foi apedrejado, diz que os que estavam ouvindo, eles rangeram os dentes e apedrejaram Estevão. É a mesma palavra. Não pense, irmãos, que o homem vai arrependido para o lago de fogo. Pensar que eles vão... Porque todo joelho dobrará e confessará a Cristo. Mas não porque eles estão arrependidos. Eles vão reconhecer o senhorio de Cristo, mas eles não vão se converter. Não é um convertido indo para o inferno. Eles vão na sua incredulidade, na sua rebelião total para o lago de fogo. É bom entender isso, que o homem, porque nós podemos dizer, então Deus seria injusto. Se alguém é arrependido, ele vai lançar no lago de fogo. Mas não é, o homem vai estar na sua rebelião total. Nós vemos que em Apocalipse, ele em vida, ele vai querer lutar contra Cristo, em glória. O homem é inimigo de Deus. Nós éramos assim, nosso estado, como incrédulos. Mas Deus, aprove a Deus escolher, porque todos nós estávamos dizendo não. Mas ele disse, uns vão querer. Uns vão querer. Todos dizem, não quero. Uns vão querer. Ele pega e chama e traz, porque nós dissemos não também. Nós não somos melhores. É a graça de Deus que nos traz vida, irmão. Isso que é interessante. Salvação é vida de Deus. É Deus dando vida. Nós falamos novamente é Lázaro no sepulcro recebendo vida para responder aquilo que ele estava ouvindo. Vem a vida para ouvir e responder ao que está ouvindo. Nós ouvimos a voz porque recebemos vida de Deus e obedecemos. Aqui no nosso capítulo nós estamos falando obediência à verdade. Filhos obedientes. O que é isso? É nós respondendo aquilo que o poder vem a nós e nós respondemos pelo próprio poder que recebemos. Porque não temos nada. Quem que é obediente? Então é interessante isso, irmãos, que nós estaremos na glória com Cristo e eternos, irmãos, devedores. Nós vamos olhar para o Senhor e vamos ver que a cada segundo, a cada instante, nós vamos ver que nós estamos ali porque a graça de Deus foi manifestada um dia a nós. Nós estaremos ali diante dele, perfeitos, e estaremos cheios, cada um de nós, cheios completamente, nossos corações transbordando de alegria e de gozo eternamente. Não haverá nunca mais um segundo, um momento de sombra nesse lugar. Digo de sombra no sentido de mudanças. Eternamente estaremos com Cristo. Ele será o gozo nosso eterno. Se nós pensarmos no que é a morte é a separação de Deus. Quando Deus falou para Adão, não comereis do fruto, porque no dia em que dele comereis, certamente morrereis. Adão comeu, e é uma pergunta, ele morreu no dia em que ele comeu? Fisicamente, ele não morreu. Mas diante de Deus ele morreu, porque Deus falou que no dia em que dele comedes, certamente morrereis. E ele comeu, e ele morreu diante de Deus. Mas ele não perdeu a sua vida física, que Deus restaurou ele. E nós vemos que esses que rejeitam a Cristo, eles vão ter a segunda morte, que é a separação eterna da presença de Deus. Isso é a morte. Esse lugar de trevas, onde não há luz, porque Deus é luz. E aqueles que estão com Cristo, o Senhor falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida. Então, nós que vamos estar com Cristo, vamos estar eternamente
com vida e com Deus. E aqueles que rejeitam, como estava sendo falado, eles vão ter a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Mas vão ser as mesmas pessoas e vão sentir esse sofrimento. Em Apocalipse fala da segunda morte, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ninguém disse para Pedro quem era Moisés e quem era Elias, mas ele sabia que era Moisés e sabia que era Elias. E nessa época ninguém tinha foto de Moisés nem foto de Elias, mas ele sabia que era Moisés e que sabia que era Elias. Quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos nos conhecer uns aos outros. Nós estaremos com o Senhor. Jó diz assim, e quando for revestida essa carne da corrupção, eu e não o outro, diz ele, eu e não o outro estarei diante dele. Então é interessante que às vezes nós pensamos no futuro, na glória, estar com Cristo, como alguma coisa meio fora de nós. Mas seremos nós mesmos. Cada um de nós seremos nós mesmos. Um dia que nós chegarmos, o dia que nós chegarmos diante do Senhor, eu serei eu mesmo, não o outro. Cada um, você, irmão, irmã, sou eu estarei lá, esse aqui, sabe? E nós vamos olhar uns para os outros e nós vamos lembrar, cada um de nós vamos olhar na face dos nossos irmãos, daqueles que nós conhecemos e daqueles que nós não conhecíamos, mas olharemos e saberemos quem é quem. E saberemos e lembraremos dos seus feitos, de cada ato que nossos irmãos fizeram para a glória de Cristo. E isso é muito precioso, irmãos, porque quantos que nós amamos que foram embora, como no caso de Tessalonicenses, e eles estavam entristecidos porque eles estavam morrendo, e ele fala, não vos entristeçais como os que não têm esperança, porque Cristo trará outra vez essas pessoas. E nós estaremos todos juntos, e nós vamos olhar e lembrar de tudo, irmãos. Não lembrar de tristeza ou com tristeza, e sim com alegria. Estaremos perfeitos, como nós falamos já. Mas é interessante isso, que nós vamos conhecer as pessoas ali, os santos. Cada um de nós. E com toda essa
essa ciência, né, com essa inteligência que nós temos hoje. Apenas será tirado o pecado. Apenas, que eu digo, é tudo, né? Mas quero dizer que estaremos perfeitos, mas seremos nós mesmos, não o outro. Não haverá transformação de caráter, de coisa parecida, né? de personalidade, de identidade, melhor dizendo. Não haverá mudança de identidade, nós seremos nós mesmos. Né? O alemão vai ser a irmã, vai ser cada um de nós. Ó, eu vou ser eu mesmo. Assim como o Senhor, quando se apresentou no meio dos discípulos, temeram, ele falou, sou eu mesmo. Não era outro, sou eu mesmo. Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor descerá. É o mesmo, não é outro. Não é outro Senhor. E nós seremos nós mesmos, será outro. Todos seremos nós. Que glória, irmãos, que lugar de bênção, que privilégio. E com o nosso capítulo fala, que esperança, que não murcha. Fazem 2000 anos, né, que temos a promessa da vinda de Cristo, a manifestação dele. Mas a paciência, ele está sendo longânimo, está se estendendo, né? Nós vimos que quando Deus deu a lei, ele falou numa língua para um povo. Ele deu a lei e falou numa língua. Em Atos capítulo 2, quando ele vai manifestar a graça, ele fala em todas as línguas, para todos os povos. E tem se estendido isso há 2000 anos. Porque Deus quer salvar. Deus está querendo abençoar. E quando nós olhamos, como diz Pedro, consideramos a demora, né, do cumprimento da vinda de Cristo como longanimidade para esse mundo. Esperando salvação. Deus está esperando salvação. Mas, irmãos, terá um fim. Triste para o mundo e glória para os crentes. Que momento será? Nós ouviremos a voz do Senhor, pode ser hoje aqui, ó. Essas cadeiras ficarão vazias. Essas cadeiras ficarão vazias. Seremos levados num piscar de olhos, estaremos todos, com todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo, todos, ombro a ombro, sem faltar ninguém ali, diante do Senhor. Nós vemos aqui depois, falando de santidade, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, não há pecado algum. E aqui fala de nós participarmos dessa santidade. Existem duas santificações que fala na palavra. Uma é que nós fomos santificados em Cristo com relação à nossa posição diante de Deus. Se costuma falar de uma posição vertical na relação com Deus, e nós fomos santificados para sempre e somos santos diante de Deus e irrepreensíveis. Existe uma outra santidade que nos fala nós nesse mundo como uma relação horizontal. A nossa santificação prática, que também em Coríntios fala, aperfeiçoando a santificação. A cada dia, nós exercitando essa santificação e deixando tudo aquilo que é profano e que é pecado. E a santificação não é aquilo que nós achamos que é melhor, mas a santificação é ser moldado pelos pensamentos de Deus,
Isso é santificação. É como uma sombra, onde nós nos colocamos abaixo dessa sombra, porque Deus é santo. E essa é a única maneira de nós andarmos em santidade, é reconhecendo a soberania de Deus sobre nós. E daí nós vamos poder andar em santidade. Não são atos, não é o que nós pensamos, não é uns melhores que os outros, mas é simplesmente se colocar aonde Deus estabelece como um lugar santo. E aí nós participamos dessa santidade. E fala no final do versículo 15, podemos ler o versículo inteiro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver. Santidade deve ser exercitada em nossa vida, em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Não só em alguns lugares, em algumas situações, ou na frente de nossos irmãos. Mas a santidade deve ser, aqui como fala de santos, porque eu sou santo, porque o Senhor é santo. E diante dele, nós devemos andar em santidade. E nós andamos diante do Senhor em tudo o que nós fazemos na nossa vida. Os nossos irmãos, as pessoas podem não ver o que nós fazemos. Mas diante de Deus, nós andamos continuamente, não temos como nos esconder dele. E é precioso para nós termos esse privilégio de andarmos em santidade em toda a nossa maneira de viver. E é interessante que essas coisas andam todas juntas. Nós contemplando as coisas que foram faladas, que temos em Cristo, que vamos estar na presença de Cristo, que vamos ter um corpo glorioso, vamos ser semelhantes a Ele, morrente. E o nosso andar em santidade aqui é tudo uma coisa só. Não são coisas diferentes. É tudo a mesma vocação que nós fomos chamados. Contemplando tudo de um ponto de vista, que é o ponto de vista de Deus. E se nós cedermos aos pensamentos de Deus e deixarmos Deus nos guiar, o Espírito Santo nos colocar nesse lugar, todas as coisas vão para o seu lugar. Mas se nós resistirmos um pouquinho, às vezes em uma mesma coisa no começo, com o tempo isso vai ser uma grande distância. Mas nós, graças a Deus, temos essa esperança de podermos desfrutar desse lugar onde Deus nos chamou, onde todas as coisas podem ser vistas conjuntamente segundo o pensamento dele. O irmão falou um pouco do que vai ser a nossa vida na glória, né? Aquilo que nós vamos desfrutar quando nós estivermos na eternidade. E aqui nós também um pouco como outro irmão falou, do tempo da nossa peregrinação. E no tempo da nossa peregrinação, nós somos chamados, como fala no versículo 14 do nosso capítulo de 1 Pedro, a sermos obedientes. E também somos chamados a sermos santos. Isso são coisas que nós vamos exercitar enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós formos peregrinos. Quando nós estivermos na glória, nós não vamos mais exercitar obediência e santidade, nós vamos ser feitos. E esse é o tempo que Deus nos deu para nós podermos exercitar isso. E se nós cumprirmos esse que é um dos chamados de Deus, nós vamos estar no tempo que Deus nos deu, sendo para a glória de Deus. Como o irmão também falou, não fazemos alguma coisa para sermos vistos
por nossos irmãos. Mas quando nós fazemos uma coisa ou deixamos de fazer, nós devemos saber que nós estamos sendo vistos por Deus. E Deus pode se agradar e se desagradar também daquilo que nós temos a fazer ou deixar de fazer. Então, nós temos um intento, nós devemos pensar se eu entendo que nós pensamos fazer, se isso é uma coisa que vai agradar a Deus ou não. Porque na glória nós vamos agradar a Deus, nós vamos ser inteiramente agradáveis a Deus. Mas nesse tempo que nós estamos nesse mundo, embora em fraqueza, embora sujeitos a imperfeições, nós somos capazes também de agradar a Deus. E para nós é um privilégio. Não é uma coisa que está muito longe de nós. É uma coisa que está no nosso coração. É uma coisa que Deus capacita a cada um de nós a fazermos. E se Deus nos chama a fazermos uma coisa, Deus não nos chama a que nós venhamos a fazer uma coisa que seja impossível. Deus nos chama para coisas que são possíveis. E nós podemos, entre outras coisas, como fala esses versículos, sermos obedientes e sermos santos para Deus no tempo da nossa peregrinação. A glória de Deus e a bênção depende da obediência. Todos nós temos que aprender a cada dia a obedecer ao Senhor.